Bem-vindos ao nosso Pode Sim, eu sou o Carlos Luiz. Hoje nós vamos continuar nossa conversa, nossa reflexão sobre o que a gente está chamando aqui, para efeito didático, da segunda grande parte da obra A Grande Espera. Não é isso? Tivemos um programa na semana passada, falei que teríamos mais um para concluir essa segunda parte, mas desde já me desculpo, precisaremos desse e de outro, porque o assunto merece uma reflexão, um comentário talvez maior, porque se trata nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré. Nesse programa nós vamos tomar conhecimento, nós vamos saber como se deu o encontro dos essênios com a grande estrela, o enviado de Deus ao mundo, que eles, fizeram disso o sentido da sua vida. Lembrando a nossa última conversa, no programa passado nós falamos sobre Eurípides, Marcos, assume a coordenação, a liderança de um novo povoado essênio, organizado, indicado por Lisandro, lá por conta da maldade mesmo, da maldade, da indisciplina de uma mulher que foi socorrida. Uma doença contagiosa se alastra e Marcos, além de cuidar de tudo, cuidava carinhosamente e com muito zelo desta mulher. E assim encerramos o nosso programa falando dessa relação entre Marcos e Lídia, que foi a mulher causadora de todos esses problemas. Tivemos na mensagem final uma reflexão interessante do Caibá, falando que desde aquele período Eurípides dedicou-se também ao trabalho de auxílio, de orientação, de reerguimento moral daquele espírito na época, tão malévolo, tão maldoso, e que hoje é um espírito que já está aí em caminho de regeneração, graças a esse amparo de Marcos, sem sombra de dúvida. Bem, essa é a situação. Josafá, e aí aqui vamos já abrir também uma outra informação para quem ainda não sabe. Josafá, que era o mensageiro essênio, que ia buscar, ia de norte a sul e todos os lugares em busca da grande estrela, de Jesus de Nazaré, está em Hebrom e recebe ele é convocado, recebe o apelo telepático, a orientação, a ordem telepática, como queira, de Lisandro, dizendo que ele e os companheiros que estavam com ele deveriam ir para o novo povoado, porque lá eles estavam precisando de ajuda, Eles não sabiam ainda dessa epidemia. Estamos aí por volta do ano, 15 da era cristã, quer dizer, mais ou menos quase 2000 anos atrás. Portanto, as notícias se difundiam numa velocidade totalmente diferente da nossa. Mas a telepatia, para quem sabia, era um meio de comunicação extremamente eficiente, como ainda é hoje e como será no futuro. Mas isso nós vamos discutir em outro momento, também no nosso curso, que em breve será lançado. Depois a gente vai falar um pouco dele, mas vai ter uma aula sobre telepatia. Bem, voltemos para a época. Josafá, com cerca de 10 companheiros, estão em Hebrom, recebe esse chamado telepático e, naturalmente, sem saber o que era, mas sabendo que algum motivo sério teria, eles vão para a comunidade em que Marcos está lá atendendo aos necessitados. Na caminhada em direção a esse povoado, os companheiros observam de uma forma, deslumbrada, Marcos aqui, o livro não fala de medo, mas fala que eles ficam deslumbrados porque o sol está se pondo, digamos, nas costas dele, e em direção a eles, o caminho que eles seguem, eles veem uma estrela muito luminosa. Como são essênios, conheciam bem, a astronomia, e é uma estrela desconhecida.
A estrela azulinha começa a aproximar-se, eles ficam meio que, né, encantados, deslumbrados com aquilo ali, e narra aqui o livro, Eurípides narra aqui no livro, que os ouvidos disciplinados, né, deles, dos viandantes, registravam arpejos celestiais nos sussurros da brisa, né? E aí aquela estrela vai se aproximando e eles vão sendo tomados de emoção. Ela se aproxima muito perto e de repente eles veem um jovem, um adolescente, na verdade, né? Que Eurípides coloca como entre, né, 14 e 16 anos. O adolescente aproxima-se, né? Fica à direita de Josafá, né? Nosso Caibar, e diz: nossos amigos esperam-nos, sigamos. E aí eles saem, né? Continuam o caminho agora com aquele adolescente diferente, digamos assim. E aí é interessante que Eurípides coloca, né, que ele tinha a preocupação em colocar-se do mesmo nível dos seus companheiros de jornada. Embora os essênios já, né, com a percepção espiritual, emocional equilibrada e aguçada, via que se tratava de alguém muito superior. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar, né? Imagine que situação, você encontra alguém muito superior, lhe espanta, lhe convida para continuar a caminhada para ajudar, quer dizer, alguém que já sabia de alguma maneira do chamado, e fica a questão, né? Quem será? Será a grande estrela? Será um outro amigo? Quem será? E observava-se que no caminho, e aí obviamente anoitece, né? Esse encontro é já no pôr do sol, e eles observavam também uma luminosidade suave, mas que não era da lua, a iluminar o caminho. Caminham bastante. Imagine que caminhada, né? Não é à toa que o título do capítulo é A Caminhada Inesquecível. Não há o que... não precisa comentar isso. E aí, a certa altura, o Josafá, né, comenta que ali tem um local próximo. Josafá conhecia bem toda a região, né? Ele viajava sempre por ali, um local em que eles poderiam descansar. Na verdade, ele estava preocupado com aquele jovem, porque ele e os companheiros estavam se sentindo tão bem estagiados que não tinha cansaço. E aí o jovem, né, obviamente entendendo a boa intenção de Josafá, responde de forma carinhosa: nossos amigos aguardam recursos. Não nos seria lícito demorar em repouso quando muitas vidas dependem do avanço de nossa jornada em algumas horas. Obviamente todo mundo fica espantado, né? Porque nem eles sabiam exatamente daquilo. Nem eles tinham imaginado que seria uma doença, né, que estaria tomando conta. Essênios, equilibrados e disciplinados, então, observam, e o jovem explica: nossos irmãos lutam com um surto de febre maligna no povoado. Alguns já sucumbiram. Josafá, entendendo a gravidade então daquela informação, diz: urge então, apressemos os passos. E foram caminhando. E aí Josafá se deu conta, né? Estava sim diante, provavelmente, da grande estrela. E ele ficava imaginando, tudo acontecera tão diferente do que todos aguardavam, né? Lembre que eles ensaiavam música, lembre que eles imaginavam 1000 situações para receber Jesus de Nazaré. E, no entanto, né, ele estava ali, né? Sem ruídos de festa, sem comemoração, mas apresentara-se para convocar os companheiros para amparar a dor. E isso é um fato muito simbólico, muito representativo, muito educativo, né? O jovem de Nazaré se apresenta aos companheiros para estimulá-los ao amparo da dor. E aí, né, enquanto Josafá pensava isso, o adolescente olha para ele, para a fronte dele, com seus olhos mansos, e diz de maneira suave: o Pai pede-nos o testemunho da paz legítima no alívio aos corações enfermos. E aí eu vou comentar um pouco isso, porque se eu posso falar um pouco de mim, isso me tocou profundamente. Há muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, né,
somente no começo, nas minhas primeiras fases de movimento espírita, a gente ouve muita afirmação adequada da necessidade de se dedicar. Isso é um fato, né? Não vamos aqui perder essa referência importante do espiritismo. Mas é interessante que eu interpretava isso como se interpreta no mundo, né? O trabalhador espírita tem que ser uma espécie de empresário nervoso, ocupado, importante e estressado, né? Era o símbolo que eu tinha na minha cabeça. Quanto mais estressado e até meio perturbado, aí, entre aspas, para fazer o bem, mais eu estou no caminho certo. Bem, não precisa dizer que eu já vi que estava completamente errado. E essa frase, né, por si só, além de toda a reflexão espírita, desmonta isso. Vou repetir. O Pai pede-nos o testemunho da paz legítima no alívio aos corações enfermos. Quer dizer, a caridade, a prática dos corações enfermos. E essa frase é bonita, porque são corações enfermos. Quer dizer, há uma compreensão profunda que as doenças, a origem central das doenças está nos corações. E aí corações a gente deve tomar como símbolo de emoção, né? Os sentimentos enfermos. Mas é interessante o que ele diz antes também. O testemunho da paz legítima. Obviamente, não nos tornaremos santos e anjos, mas é fundamental não perder este referencial. A paz legítima. O cultivo dessa paz legítima é também obrigação daquele que quer seguir Jesus. Então, o trabalho é duplo. A manutenção e a ampliação da paz íntima, ao mesmo tempo uma dedicação séria, continuada, ao alívio dos corações enfermos. Bem, eles prosseguem na caminhada. E aí na estrada, né, eles caminham na estrada e começam a se aproximar da casa. Né, começa a amanhecer. E aí, quando eles se aproximam, né, das primeiras casas, já próximo da chácara, discretamente, o adolescente, né, como que recolhe aquelas luzes e se torna uma pessoa absolutamente comum. Vejamos agora como é, né, a chegada dele na chácara. Há muitos ensinamentos interessantíssimos, né? Eles chegam, né, e Mira, né, que é uma das duas pessoas cuidaram do menino Marcos, depois ficaram na chácara, né? Marcos ainda antes de entrar nos essênios, né? Ruth, falamos dela, e Mira era a mais velha, né? Já uma senhora idosa. Eles chegam e Mira, né, vai abrir a porta, vai recebê-los, vai ver quem é, na verdade. E ela não entende, né? O Josafá está ali com aqueles homens, como é que eles souberam, o que é que eles estão fazendo, e observa também, né, o adolescente que está ali com eles. Ela não sabe quem é. Né? E aí fica aquele grupo e ela, um olhando para o outro, e aí Jesus, né, o adolescente, toma a iniciativa e vai abraçar Mira. Olha que coisa bonita, né? Quando ele vai abraçar Mira se espanta e fala com temor: não se aproxime de mim, jovem. Estamos todos infestados por mal terrível, que levou inclusive o nosso amo, né, a esposa de Júlia, né, a pessoa que doou a propriedade para fundar o povoado essênio, e muitos dos servidores dessa casa. Jesus olha com um olhar de muita ternura aquele rosto e fala benevolente: não há perigo, bondosa Mira. A misericórdia do Pai desceu sobre nossas cabeças. Olha que coisa interessante. Obviamente ela ficou se perguntando: mas como, né? O que aconteceu, né? O que é isso? Mas naquele justo momento, Júlia, né, que agora viúva, e Marcos, né, entram ali, vem aquele grupo, e Marcos diz: Josafá, que surpresa agradável que tu nos dás. E eles se abraçam. Josafá, com um gesto, né, assim, sei lá como, né, mas com um gesto, não diz como, com um dedo, aponta para o adolescente, né? E aí, porque nesse momento Jesus tinha, olha que bonito, tinha se retirado para um canto
da sala, né? Para não roubar a cena. E aí, que lição genial, quer dizer, muitas vezes a gente, quando tem alguma importância ou quando acha que tem, em qualquer lugar a gente quer tomar conta do ambiente. Olha, eu sou fulano, prazer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me receba bem e tal. Jesus, né, quando o Marcos chega e vai abraçar Josafá, discretamente vai ali para um canto, deixa eles conversarem. Olha que comportamento interessante. E veja que situação bonita e grandiosa, né, que nós vamos narrar para encerrar o nosso programa de hoje. Os olhos mansos de Marcos alcançaram o vulto esbelto, abrigado no canto da sala, qual lâmpada apagada propositalmente com o objetivo de não ofuscar o ambiente. Ele está falando de Jesus. O moço essênio estacou por alguns instantes na contemplação do recém-chegado. Depois, caiu-lhe aos pés, declinando a cabeça sob os pés empoeirados do viajante. Em toda a sala vibrava uma atmosfera de místico fervor, que levou os demais circunstantes, né, as pessoas que estavam lá, à mesma atitude do jovem romano, né, de Marcos. E aí ele vai narrar: a sala espaçosa assemelhava-se ao interior do templo, em hora de culto à divindade. Os corações, tocados de fulgurante emoção, buscavam o adolescente e na sua muda linguagem expressavam eloquente, fervorosa devoção íntima. Em meio àquele silêncio, ergue-se a voz bem modulada da grande estrela. Ofereçamos nossos corações ao Pai, no reconhecimento e louvor da oração, neste momento em que pisamos o solo bendito de nossas esperanças maiores. Josafá e os companheiros já se sentiam transportados aos céus, desde o primeiro instante daquele convívio maravilhoso. Tomaram-se de indizível êxtase místico ao se entregarem aos cânticos gratulatórios. A alma de Marcos oferecia-se silenciosa a Deus naquela hora tocante. E das alturas etéreas, um coro invisível misturava-se às harmonias saídas daqueles corações a caminho da santificação. Ainda não eram espíritos puros santificados, mas eram homens e mulheres de profunda honestidade e boa vontade. Naquele momento, efetivava-se realmente a solene recepção à grande estrela. Numa casa tomada por uma doença contagiosa, envolta no luto da própria dona que doara, né? Seu esposo e elas doaram a chácara para Marcos organizar uma comunidade essênia. Ele morrera quando morrera. Ela continuou equilibrada, sofrendo, claro, mas firme em seu propósito. Esse foi o encontro de Jesus de Nazaré com os essênios. E permitam-me dizer, a simbologia profunda do encontro desses dois jovens. Marcos foi o primeiro essênio que, sem nenhuma sombra de dúvida, reconheceu Cristo quando o viu. Em nosso próximo programa, vamos conversar sobre o que aconteceu depois desse encontro. E, naturalmente, o encontro também de Lisandro com o Cristo. Espero que vocês tenham gostado e que essas revelações grandiosas trazidas por Eurípides sobre o encontro do Cristo com os essênios possa nos iluminar, mostrando o caminho do verdadeiro cristianismo, né? Em que momento e como Cristo aparece. E daí nós vamos entender melhor a jornada de todo o trabalho também de Eurípides até os dias de hoje. Despeço-me dessa etapa. Vamos fazer o nosso evangelho aberto ao acaso nesse momento, para que a gente possa
nos preparar para a nossa mensagem final. Capítulo 12, amai os vossos inimigos, o duelo. Será que se Marcos tivesse duelado com aquela mulher, ele teria percepção espiritual para reconhecer o Cristo? É uma questão. Vamos ler apenas um trecho como nós fazemos. Item 14. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente? Se eu recuso a reparação que me é pedida, se eu não a peço àquele que me ofendeu, os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que estão esclarecidos pelo fato do progresso intelectual e moral dirão que agiste de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco por uma palavra frequentemente dita ou muito inofensiva da parte de um de vossos irmãos, o vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhe de maneira áspera e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos: agis como cristão? Esse é um trecho da mensagem de Francisco Xavier, Tudo indica o grande santo católico, que pregou o evangelho em várias partes do mundo em sua época, recebida em Bordeaux, 1861. Vamos à nossa prece. Pai de amor e bondade, rogamos Tua proteção e carinho nesse momento. Que possam os bons espíritos nos inspirar e transmitir suas lições imortais, para que um dia, inspirados por esse amor verdadeiro desses amigos espirituais, nos tornemos também, como Marcos, como Eurípides, um verdadeiro cristão. Que assim seja. Paz e alegria aos vossos corações. É um momento emocionante que vivemos hoje, porque poderei relatar, no intuito de transmitir aos vossos corações, o que significa encontrar com o Cristo. Ao mesmo tempo, uma experiência assustadoramente simples. Ao mesmo tempo, uma experiência que ao longo dos séculos e milênios deslumbra e incentiva a nossa alma que ainda luta em busca da redenção verdadeira. Hoje, o Cristo se apresenta também ao mundo sob a forma do Consolador prometido. Entendei, todos aqueles que buscam tornar-se verdadeiros cristãos encontrarão Cristo em seus corações e um dia, da forma mais inesperada possível, poderão contemplar o rosto daquele que é a expressão máxima do amor de Deus a tocar a humanidade sofredora, a limpar as chagas, a consolar e curar os enfermos do corpo e da alma. Não é à toa que o Mestre nos buscou para a caminhada em busca da dor, porque somente aquele que busca, que age com o intuito sincero de aliviar o sofrimento de seus irmãos, encontrarão com Jesus de Nazaré. Somente aqueles que, como Marcos, jovem lúcido abnegado, capaz de perdoar e amar aquela que foi a mensageira da desgraça para o seu grupo, tem a possibilidade real de reconhecer com um olhar atento a grandeza do Cristo.
A beleza de Deus nunca está oculta para seus filhos que buscam amar. O Mestre, portanto, a expressão máxima para nós da sabedoria divina, há de aparecer a todos aqueles com os corações mansos e pacificados, capazes de perdoar e de amar sempre. A este encontro se sucedem milhares de providências. E é isso que os espíritos orgulhosos e arrogantes nunca poderão entender. Como numa casa simples, devastada por uma doença terrível, com muitos mortos e enfermos, pode abrigar o ser mais sublime deste mundo. E como a partir dali, em uma reunião tão singela, se pode traçar linhas de trabalho que duram milênios. Eis a comprovação da sabedoria de Deus pelo coração amoroso do jovem de Nazaré. Reflitais, bons amigos, que o amor divino se expressa pelas vias do perdão e da humildade, e somente aqueles capazes de cultivá-las em seus corações poderão um dia receber a visita do nosso Mestre e Senhor Jesus de Nazaré. Que vossos corações se preparem, porque no momento de renovação que vivemos, somente aqueles que se direcionarem ativa e abnegadamente em direção às dores do século poderão encontrar o consolo verdadeiro e a paz legítima que vem de Deus por meio do Cristo. Paz a todos, do vosso irmão e amigo Caibar Schutel.